Olá pessoal, boa noite. Vamos para mais um encontro, mais uma troca de informação, mais uma troca de experiência aqui com vocês. Primeiro, comentar sobre os exercícios que foram encaminhados. Eu gostei muito da qualidade. Alguns descreveram pouco sobre a escala, né, a escala de Coma de Glasgow. Teria que ter feito a tabela. O resumo também, em alguns exercícios eu observei que eles ficaram um pouco incompletos. Só colocaram a definição e fizeram um apanhado, porém um apanhado incompleto de algumas informações. Mas num todo foi bastante proveitoso, um material de qualidade, material significativo, bastante interessante. Eu agradeço, para o primeiro exercício foi assim muito bom, superou as expectativas. Que vocês continuem assim, mandem perguntas também via o Zap no grupo que eu estou disponível, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre dispneia na criança. A terminologia já descreve dispneia, né? Neia vem de respiração e dispe de irregular. Então, é uma respiração irregular, uma respiração deficiente, uma respiração na qual vai ter uma demanda menor de oxigênio e uma dificuldade na eliminação de gás carbônico dentro dos alvéolos pulmonares, tá bom? Nós falaremos à frente sobre cada detalhe e o tema hoje é dispneia na criança, ok, pessoal? Então, nós vamos falar da definição, dos tipos e causas, e além do diagnóstico clínico e da abordagem inicial. Então, o que é a definição de dispneia? Dispneia é a incapacidade do sistema respiratório em atender a demandas metabólicas do organismo relacionado à captação de oxigênio e eliminação de gás carbônico. No nosso organismo, a gente faz o que a gente chama de hematose, que é a troca sanguínea. Tá? Nós lançamos gás carbônico no meio ambiente, tá? E respiramos oxigênio. Então, na inspiração, nós jogamos oxigênio para dentro da nossa corrente sanguínea e na expiração eliminamos gás carbônico. Isso é feito, essa troca gasosa, depois que o sangue passa pelo ventrículo esquerdo, tá? É bombeado pela artéria pulmonar, que vai até o pulmão e realiza a troca gasosa. Depois ele retorna, tá, do átrio esquerdo, passando pelo ventrículo esquerdo e é bombeado pela artéria aorta para todo o nosso organismo, chegando esse oxigênio até as extremidades, chegando esse oxigênio ao sistema nervoso central, que é o que nos garante raciocínio, é o que nos garante déficit sensibilidade, é o que nos garante mobilidade, dentre outras funções do sistema cognitivo, tá bom? Dentro do sistema nervoso central. Então, o nosso sangue, ele passa por uma troca gasosa. Nós eliminamos, tá, durante a expiração gás carbônico, e na inspiração nós, tá, jogamos oxigênio para dentro do corpo. Isso é chamado de hematose, tá? Depois vocês podem pesquisar que se chama hematose, a nossa troca gasosa. É a troca entre gás carbônico para oxigênio, tá? É a troca de sangue oxigenado e eliminação de gás carbônico, ok? Particularidades da criança, porque a criança tem maior risco de dispneia, risco de insuficiência respiratória aguda, ou SARI, síndrome da ausência respiratória infantil, tá? A insuficiência respiratória aguda também é conhecida também com a nomenclatura de SARI, síndrome da ausência respiratória infantil. Por que acontece mais? A criança tem algumas particularidades, principalmente os recém-natos. Por que acontece? Porque a respiração até 4 meses, ela é
principalmente somente nasal, tá? Ele não usa auxílio da boca. Então, até os 4 meses, a criança só respira pelo nariz. Ela não tem o auxílio oral, tá? A glote também, ela é longa. A laringe, ela é anteriorizada, ela é mais internalizada. Então, por isso, tem uma maior suscetibilidade de acontecer a insuficiência respiratória. Então, isso nós estamos falando de aspectos o quê? Anatômicos. Então, a criança, ela não é um adulto pequeno, ela é um ser especial, inclusive da parte anatômica também, tá? Facilidade de colabamento, os pulmões dela ainda está em processo de formação, então tem uma diminuição da elasticidade. Ele não é tão elástico quanto um pulmão de um adulto, então ele tem maior risco de colabamento, de se fixar, tá? Na pleura. A pleura é o espaço entre o pulmão e o espaço entre o gradil costal, entre os arcos costais. A pleura é que divide. Sempre a pressão, tá? Interpleural, a pressão dentro da pleura será negativa. Quando a criança apresenta insuficiência respiratória aguda, essa pressão dentro da pleura ficará positiva. Mas isso não é de tanta importância que vocês aprendam, mas é bom vocês saberem, é uma curiosidade, tá? Então, a resistência é aumentada, o calibre pulmonar, como ele está em processo de formação, ele é mais resistente, como eu disse para vocês, o pulmão não é tão elástico, tem uma dificuldade ainda em expansão, então daí outro processo anatômico, outra característica anatômica da criança apresentar insuficiência respiratória, mais fácil do que o adulto. Tá? A caixa torácica ela é aumentada, ela é mais cartilaginosa, o diafragma da criança, tá? Do lactente, ou seja, do ser que ainda mama, o diafragma ele é mais horizontal. Nós temos um diafragma que ele tem uma curvatura, facilitando quando nós enchemos os nossos pulmões, o diafragma se expande, tá? Comprimindo o pulmão, e quando nós expiramos, o diafragma se relaxa e o pulmão ele se abre com maior facilidade. Já no caso do recém-nato, preste atenção, pessoal, o recém-nascido, ele é totalmente horizontal, então essa dificuldade de compressão, tá? Na inspiração, no momento de comprimir os pulmões para ele puxar o ar oxigenado, para o recém-nato é mais difícil porque ele é totalmente horizontal. Isso é uma característica anatômica do recém-nato. Como eu disse, é um ser especial, não é um adulto pequeno, tá bom? Controle respiratório deficiente, porque o sistema nervoso central ainda está em adaptação, ainda está em formação, então ele não tem tanto controle de compensação como o adulto. Então são todas particularidades do recém-nato, particularidades, como eu disse para vocês aqui, anatômicas. Ok, pessoal? Estão dando para compreender? Então é isso. Os alvéolos também pulmonar do recém-nato, eles são menores, ok? Estou falando do tamanho. Então, como ele é menor, a dificuldade na passagem de ar é maior do que do adulto. Por isso, a criança possui maior risco de insuficiência respiratória aguda ou síndrome da ausência respiratória infantil. Tá bom? Diagnóstico clínico no ABC, isso eu estou falando do ABC porque nós sabemos que a Associação Americana de Cardiologia já nos ensinou que é o CAB, primeiro é circulação, A de vias aéreas e depois respiração. Mas nós faremos o ABC somente em caso de deficiência respiratória. Eu estou falando para vocês de dispneia na criança. Então a primeira coisa que nós verificamos é o A. Vimos no A, ok, vias aéreas. Então primeira coisa é desobstrução de vias aéreas. É o primeiro passo a ser feito, tá? Então vamos avaliar vias aéreas. Se não estiver tendo obstrução pelo posicionamento, o que iremos fazer? Iremos posicionar as vias aéreas e manter vias aéreas o quê? Pérvias.
não assim como já foi falado, mas e sim desobstruídos para facilitar a passagem de ar, tá? Da traqueia para a epiglote e assim para a cavidade oral. Ou seja, cavidade oral, cavidade nasal. Então, nós vamos, primeira coisa, avaliar vias aéreas, realizar desobstrução de vias aéreas, mantendo o quê? Mantendo vias aéreas pérvias, tá? Não se esqueça disso, nós estamos fazendo avaliação de vias aéreas, então teremos que mantê-la pérvia. Depois nós vamos verificar o B, que é a respiração. Só que na criança tem algumas particularidades. Então, o que nós vamos visualizar? A cor, tá? Verificar se há sinais. Sinais é o quê? Sinal é o que eu vejo, sintoma é o que a vítima me relata. Neste caso, ao contrário de outras patologias já mencionadas, nós vamos ficar mais atentos ao sinal, ao que vemos. Um caso explícito da insuficiência respiratória é o que? No recém-nato, no lactente, é a cor. Nós vamos observar se há cianose. O que é cianose? É a coloração arroxeada da pele devido à dificuldade de oxigenação, devido ao sangue ter baixa oxigenação. Então, o nosso organismo ele é tão perfeito que ele vai tirar sangue das extremidades, como eu já disse em outras patologias, ele retira sangue das extremidades para proteger órgãos vitais como coração, pulmão e cérebro. Então, sempre as extremidades do nosso corpo, tá? As mãos, os pés, a face, ficará de cor arroxeada devido à baixa de oxigenação no sangue circulante, para proteger coração, pulmão e cérebro. Por isso que os lábios vão ficar arroxeados. E o termo técnico dessa coloração arroxeada é cianose. Então, o que nós vamos observar no B, na respiração, no diagnóstico clínico da insuficiência respiratória, é cianose. Veremos uma coloração arroxeada com um termo técnico que se chama cianose. Anotem aí, cianose, é muito importante, ok? Depois, a gente verá a circulação, verá frequência cardíaca, que se tem dispneia, a frequência cardíaca vai estar aumentada, além dos 140 batimentos. Por quê? A frequência cardíaca no lactente, tá? No bebê, é de 120 a 140. Então, ela ultrapassará esta marca de 140 e chamamos de taquicardia, que é uma frequência aumentada além do normal. E essa frequência ela aumenta por uma compensação. O coração bate cada vez mais forte para suprir as necessidades de sangue do nosso organismo. É uma máquina perfeita, por isso ela aumenta a frequência, ela aumenta os batimentos para suprir a necessidade de oxigênio no coração, pulmão e cérebro, órgãos vitais, órgãos indispensáveis à vida, tá bom? Então a gente verá, nós verificaremos a frequência cardíaca que, se em caso de dispneia, estará aumentada acima dos níveis normais, que é de 120 a 140. Então, geralmente estará em 150, 160 e assim por diante, tá? Na criança, a frequência normal é de 100 a 120 e no adulto de 60 a 100. Como nós estamos falando de dispneia na criança, então elas têm que estar acima de 120, tá? E no bebê, no lactente, no caso, no ser que ainda mama, acima de 140. Termo técnico disso, vocês já sabem, é, só para relembrar, taquicardia. Ok? Em caso de dúvidas, vocês podem parar e me perguntar. Tá bom? Na abordagem inicial, nós veremos e classificaremos, tá, de acordo com o quadro da criança. Se ela está estável, aí inicia-se a propedêutica, inicia-se o quadro de exames, tá, e tratamento específico através de oxigenação, através de corticoides,
tá? Em casos instáveis, já iniciar a oxigenoterapia, se for necessário até uma ventilação mecânica através da intubação orotraqueal. Já falei em outras patologias e repito, intubação orotraqueal, que é o procedimento que vai levar o paciente a uma ventilação assistida. Ele vai ser colocado num respirador mecânico. Também vocês vão notar em alguns hospitais chamados de ventilador mecânico, que hoje está né, tão em alta, tão falado devido aos casos de Covid, mas há várias outras patologias no qual o paciente necessita de uma ventilação assistida, necessita ser colocado em respiração mecânica. Tá bom, pessoal? Espero que estejam entendendo. Então, nós vamos classificar de acordo com estável, instável e falência. Se não tiver resposta ao tratamento por oxigenoterapia, por catéter nasal, tá? Que vocês já conhecem, ou por máscara. Máscara de quê? Máscara de oxigênio, máscara com reservatório ou máscara de Venturi. São os dois tipos que tem, cada um com sua finalidade, ok? A máscara de reservatório é aquela que tem aquela bolsa embaixo com fluxo de oxigênio, tá? E a máscara de Venturi é aquela que tem uma traqueia e que você vai ofertar de acordo. Então, pessoal, cabe a equipe de enfermagem classificar? Não, cabe o médico. Mas vocês assistirão primeiro que o médico, vocês estarão na porta de entrada das urgências, dos prontos-socorros. Vocês é que vão assistir aos pacientes. Por isso a importância da profissão de vocês. Por isso é tão importante o conhecimento de enfermeiros, fisioterapeutas, todos os membros da equipe, técnicos de enfermagem, vocês fazem parte, vocês salvarão vidas. Então é importante esse conhecimento. Tem que ter um conhecimento amplo. É assim que se define o bom profissional. Através de conhecimento, através de trabalho dinâmico, através de uma resposta rápida, através disso aqui, ó, saber o que fazer, tá? Quem trabalha na enfermagem precisa de atitude. Enfermeiros de atitude é o que nós precisamos. Técnicos de enfermagem de atitude e assim outros profissionais como fisioterapeutas, médicos, dentro de uma unidade de saúde, dentro de um pronto atendimento. Então vocês vão classificar em estável, instável e falência. Tá? Quando você tenta todas essas possibilidades, não consegue, não é falecimento de óbito, falência de não conseguir o tratamento adequado. E aí que farão? Encaminharão o paciente para a sala de emergência, encaminharão o paciente para o CTI pediátrico para realizar a intubação orotraqueal e colocá-lo em ventilação assistida. Não se esqueçam, intubação orotraqueal gera ventilação assistida. Aonde? Num respirador mecânico, tá? Podem pesquisar aí equipamento, respirador mecânico, que hoje está tão falado, tão difundido, tão em alta, tá bom, pessoal? Não se esqueça disso. Ok? Não se esqueçam que intubação gera ventilação mecânica. Por quê? Falência pulmonar para diminuir hipóxia. O que é hipóxia? Baixa hipóxia, hipobaixa. Xia vem de oxigenação, baixa oxigenação cerebral. Por que intubar uma criança que está com frequência respiratória alta? Taquicardia, cianose, aí você oferta oxigênio por catéter nasal, que é uma cânulazinha colocada aqui, que passa aqui, olha, chamado de catéter nasal. O catéter nasal pode ofertar até 6 litros de oxigênio num fluxômetro, que ele é dosado. Aí, o catéter nasal fornece até 6 litros de oxigênio. Precisa de mais oxigênio, é colocar uma máscara com reservatório. Você fez essas duas tentativas, não surtiu efeito, pessoal, intubar o paciente tem que ser colocado em intubação, ok?